Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras, olha, mais polêmicas e instigantes da literatura, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do mestre José Saramago. Pois é, a obra toda do Saramago parte exatamente daí, dessa pergunta que é super provocadora. A proposta dele é a seguinte: vamos tirar um pouco essa aura de divindade, sabe? E olhar para a história de Jesus por uma lente, uma lente radicalmente humana. E aqui a gente já vê o contraste de cara, né? De um lado tá a figura divina que a gente conhece lá dos evangelhos canônicos, e do outro tá a personagem do Saramago. Um homem cheio de dúvidas, que não tem um caminho traçado, que vai descobrindo as coisas meio que tateando, como o próprio Saramago gosta de dizer. É um Jesus, assim, profundamente humano. Então, vamos começar pelo começo mesmo, para entender como o Saramago já vira a narrativa de cabeça para baixo logo na primeira página. É que, ao contrário da história que a gente conhece, o ponto de partida aqui não é um milagre, uma concepção divina, nada disso. É uma falha humana, um ato de omissão do pai dele, José. E olha, esse detalhe muda absolutamente tudo. Essa citação do livro é uau, ela resume tudo. Pensa só. José fica sabendo que os soldados de Herodes estão chegando em Belém, mas ele não avisa as outras famílias. O resultado? O massacre dos inocentes. E essa falha, essa omissão, cria uma culpa que não é só dele, é uma culpa compartilhada. Uma culpa que, na visão do Saramago, atormenta não só o carpinteiro, mas o próprio Deus, que deixou tudo aquilo acontecer. E a partir dessa culpa, dessa falha lá no comecinho, que o romance mergulha de vez no fator humano. O coração da obra é esse, sabe? Tirar a capa da divindade para explorar uma humanidade cheia de falhas, uma humanidade com a qual a gente consegue se identificar. Aos 13 anos de idade, é nessa idade que, atormentado depois que o pai confessa o que fez, o jovem Jesus simplesmente foge de casa. Ele parte numa jornada, uma busca para entender o peso desse pecado que ele herdou, para tentar descobrir o que significa carregar essa culpa nas costas. Esses anos de formação dele, então, não são sobre revelação divina, não. São anos de descoberta humana. Ele vai trabalhar como pastor e lá conhece uma figura super enigmática que até se diz um anjo, mas um anjo que não serve a Deus. É um período de muita dúvida, de muito questionamento, de despertar mesmo para o mundo. E aí vem um momento que é, assim, crucial na história. Jesus vê Maria Madalena no rio e sente o despertar da sexualidade. Mas o Saramago não coloca isso como pecado de jeito nenhum. Ele trata como um instinto, algo fundamental que conecta a personagem à condição de todos os homens e todos os animais. É um jeito de trazê-lo para a terra, para o profano. Essa lógica de subverter as coisas se estende até para os famosos milagres, sabia? Em vez de serem uma prova do poder divino na mão do Saramago, eles viram momentos para a gente questionar esse poder. E, no lugar, o que se destaca é a sabedoria e a empatia humanas. O exemplo disso é perfeito. É a cena em que Jesus está pronto para ressuscitar Lázaro. E quem o impede? Maria Madalena, sua companheira. A lógica dela é de uma humanidade, de uma compaixão impressionante. Ela argumenta que, trazer alguém de volta só para morrer de novo é uma crueldade sem tamanho. E, nesse momento, é a sabedoria humana que vence, que se sobrepõe à intervenção divina. E isso nos leva direto para a espinha dorsal filosófica do romance, que é justamente essa reinterpretação de Deus e da própria ideia de fé. Para a gente entender bem o que Saramago está fazendo, a gente precisa ter em mente dois conceitos: sagrado e profano. O sagrado, de forma bem simples, é aquilo que é divino, especial, separado. E o profano? O profano somos nós, é o nosso dia a dia, o mundo comum. O grande projeto do Saramago, que era um ateu convicto, é justamente embaralhar essa fronteira, é misturar uma coisa com a outra. Exatamente isso. O romance basicamente puxa o sagrado para baixo, para o nível do profano, para o nosso chão. E por que ele faz isso? Para poder questionar a autoridade do divino, para analisar tudo isso com olhos humanos, com as nossas dúvidas, com os nossos desejos e as nossas falhas. Pensa naquele encontro de 40 dias no deserto. Na Bíblia, é no deserto. Aqui, no livro, acontece num barco no meio de um nevoeiro denso. E esquece comunhão sagrada. O clima é de uma negociação tensa, quase empresarial. Deus é retratado como um ser que quer mais expandir seu poder, seu domínio. E Jesus? Ele é um humano que reluta, que pechincha, que argumenta. Ele vira quase um advogado da humanidade antes de, finalmente, aceitar seu destino trágico.
Então tá, depois de humanizar Jesus, de colocar Deus no banco dos réus, o que é que sobra? É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre o legado de dúvida que essa obra deixa e por que ela continua tão relevante. E aqui tem uma coisa que é fascinante. Tem um crítico, Flávio Vassoler, que aponta uma coisa muito interessante. Os evangelhos não têm uma voz só, uma interpretação única. Pelo contrário, uma mesma fala de Jesus pode ser usada para justificar ideias completamente opostas. Tanto uma visão mais conservadora, quanto uma visão mais libertadora. Dá uma olhada nisso. A famosa frase, dai a César o que é de César. Isso pode ser lido como um, obedeça ao poder e pronto. Ou pode ser um questionamento sobre os limites desse poder, né? Outro exemplo, amai ao próximo. Pode ser um chamado para a caridade, para uma coisa mais espiritual, ou pode ser lido como um chamado radical para ação política contra a desigualdade. É justamente dessa ambiguidade, dessa multiplicidade de vozes que o Saramago se apropria. No fim das contas, o romance usa toda essa ambiguidade para explorar temas muito profundos. Não é, de verdade, só um ataque à fé. É muito mais uma investigação, a partir de um ponto de vista bem materialista, sobre o que significa ser humano quando aquelas certezas divinas simplesmente desaparecem. É uma reflexão, e das grandes, sobre a nossa própria responsabilidade na hora de construir o que é certo e o que é errado. E é com essa pergunta que o livro nos deixa no final. Se o divino pode ser questionado, qual é, então, a responsabilidade do humano? Ao humanizar o mito, Saramago meio que nos força a encarar o que sobra quando a gente tira a divindade da equação. No fundo, ele devolve pra gente, pra cada um de nós, a responsabilidade. Pela moral, pela justiça e talvez o mais difícil, pelo sentido da nossa própria existência.